tem algo que a gente ama aqui no Pode Sorrir, é conhecer histórias de pessoas incríveis que transformaram suas vidas e seus sorrisos com a gente. E hoje temos o prazer de receber a Meg Hernandes, uma mulher inspiradora e empresária de sucesso e dona de uma loja de roupas aqui em Guarulhos. A história da Meg é de muita garra e determinação, de professora a empreendedora. Ela trilhou um caminho de superação até abrir o seu próprio negócio. E quem conhece a Meg sabe, além de talentosa, ela ilumina o Instituto Beltrame toda vez que ela vem aqui. E hoje a gente vai conversar sobre essa transformação do sorriso dela, com lentes de contato em porcelana, e também sobre um tema especial. Não existe idade para se sentir bem e se reinventar. Então, bora bater esse papo comigo. Bem-vinda, Meg! Muito obrigada. Eu confesso que com uma recepção tão calorosa, eu perdi tudo que eu tinha ensaiado para falar aqui. Maravilhoso ter você aqui. Você é muito especial para nós, né? Não canso de dizer isso. Foi uma relação de paciente e depois uma amizade, né? Exatamente isso. Aliás, eu acho que isso acontece, é uma característica muito forte do Instituto, né? Porque, assim, todas as pessoas que eu indiquei, pessoas que eu conheço que são pacientes, todas elas têm a mesma fala. Existe um acolhimento muito grande aqui. E esse acolhimento, junto com a excelência, né, no trabalho, faz com que a gente nem pense em procurar outro lugar, né? É aqui que a gente quer estar, é aqui que a gente confia. E isso na equipe como um todo, o que é muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, meu dentista é o Dr. Luiz, né? Meu dentista é o Dr. Luiz, mas eu sento na cadeira que ele disser com o profissional que ele determinar, porque eu sei de todo o trabalho, de todo o empenho, de todo o treinamento, de toda a exigência para vestir, né, um jaleco, não sei se é assim que chama, Sim. como bordado Instituto Dr. Luiz Beltrame. Com certeza, Meg. E você conhece todo o time, né? Todos os nossos especialistas realmente são pessoas muito capacitadas e que têm esse mesmo espírito e essa frequência que nós temos, né? Do acolhimento, de receber bem as pessoas e proporcionar para elas aquilo que elas merecem. Exatamente. Isso tudo é muito especial. E, assim, é por isso que eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui, de falar de vocês, que, além de meus dentistas, eu tenho orgulho de dizer que são meus amigos. Né? Assim, a nossa relação é muito próxima, eu sou muito grata, falo todos os dias. O que o Luiz... E aí vamos falar específico dele, porque foi ele que fez, né, as lentes. Claro, ele fez a obra de arte. Exatamente, eu falo que o Luiz transformou a minha vida, de fato. Então é uma honra poder falar isso, é uma honra poder contar um pouquinho da minha história, que sempre teve muito a ver com sorriso. Desde que eu vendi a minha primeira peça, né, lá atrás, eu sempre disse assim, que você possa usar este brinco, esta camiseta, esta blusa, com um sorriso no rosto. Mas eu tinha um incômodo com o meu sorriso, e foi o Luiz que transformou o sorriso. Então não dá para não contar uma história que para mim é muito significativa. Meg, conta um pouquinho pra gente como que foi aí essa jornada de professora e empresária, né? E o que te motivou a dar essa virada na sua vida? Bom, vamos lá. Eu dava aula de inglês numa escola grande aqui da cidade e também tinha aulas particulares numa escola de idiomas específico. Veio o pedido da dona da escola de que a gente participasse de uma seleção para o intercâmbio profissional e eu fui uma das 4 escolhidas no estado de São Paulo para fazer uma viagem de 45 dias para a Índia. E assim, era um sonho que eu tinha latente, eu sempre fui muito ligada a elefantes, à cultura indiana, e foi uma grata surpresa. Quando eu cheguei lá e comecei a ver, né, as mulheres muito enfeitadas, muito cheias de correntes, de brincos, isso me trouxe também aquele desejo de que é com isso que eu quero trabalhar. Mas olha, eu vou te contar que é engraçado como tudo está interligado, né, no universo, tudo é energia. O que me chamava muita atenção quando eu olhava para elas eram 2 coisas. Tudo que elas usavam, que era muita coisa, brinco, piercing no nariz, né? E sempre um sorriso largo no rosto. Sempre. Muitas não tinham todos os dentes, assim, algumas tinham um sorriso perfeito, mas a alegria, né? O brilho no olho era proporcional ao tamanho do sorriso. E aí foi quando eu disse assim, eu quero trabalhar com algo que faça com que as mulheres se vistam
de um sorriso no rosto. E aí, na volta dessa viagem, eu trouxe uma mala de coisas e comecei a vender. Mas eu confesso para você que o meu sorriso me incomodava. E aí foi quando eu comecei a pensar, né, o porquê que eu não poderia procurar um profissional e mudar o meu sorriso. E assim, por um período de tempo, terminando de responder a sua pergunta, por um período de tempo grande, eu conciliei a minha duas atividades, né, que era dar aulas de inglês e vender as peças que eu trouxe da Índia. Eu vendi tudo muito rapidinho. E aí eu fui para uma linha de acessórios, mas já pensando num acessório mais diferenciado, com banho de ouro, com banho de ródio. Então eu tinha uma mala de rodinha e um carro onde metade dele eram provas para corrigir, atividades para corrigir, e a outra metade eram as peças que eu atendia a domicílio, onde eu levava o meu jeito de sorrir para elas a domicílio. Sim, maravilhoso. Falando um pouco sobre a sua transformação, como que surgiu a indicação do Luiz? Quando que foi a primeira vez que você ouviu falar do Luiz? Você foi pesquisar? Você já marcou uma consulta? Queria que você falasse um pouquinho de como foi. Bom, eu frequentava o mesmo cabeleireiro, né, que vocês. Wesley e a Kátia, que são pacientes, inclusive. São maravilhosos. E, assim, eles falavam muito de vocês e eu já fiquei assim, tô curiosa, quero conhecer, né, esse casal. Mas, na época, eu estava fazendo uma reabilitação oral. Eu estava usando aparelho fixo, que foi uma coisa, assim, que foi muito boa, mas levou a minha autoestima lá pro pé, sabe? Eu já, porque assim, já estava com mais de 50 anos, com aparelho, não era o que vocês têm de moderno aqui, era aparelho fixo mesmo. Era uma outra proposta. Era uma outra proposta. Não estou dizendo que não foi bom, porque corrigiu tudo que precisava ser corrigido, mas que não estava me deixando satisfeita. E aí o Wesley comentou de vocês, eu tive a oportunidade, né, de conhecer vocês lá no salão, todo mundo como cliente, e aí a gente já começou a conversar, já teve uma afinidade, e o Luiz sempre me falava assim, o dia que você tirar o aparelho, eu vou cuidar da sua estética. E eu tirei o aparelho numa sexta-feira, não sei se você vai lembrar disso, e nós nos encontramos no aniversário no domingo, da filha do Wesley, da Mel. Ah, da Mel, sim. E eu estava feio lá. Isso, e eu estava sem aparelho, aí o Luiz disse assim, você não me procurou? Como que você não me procurou? Eu falei, Luiz, eu tirei o aparelho faz dia e meio. Cadê o nosso combinado, né? Exatamente, faz um dia e meio. E assim, eu confesso que eu queria já ter procurado mesmo, mas eu estava assim naquele processo, será que vai desgastar muito? Será que cabe nesse momento da minha vida, né? Então, eu estava um pouquinho receosa. Você me ligou durante a semana para agendar um horário, e aí eu vim para a experiência de sentar pela primeira vez na cadeira do Dr. Luiz Beltrame. Que todo mundo fala que é uma experiência mesmo. É uma experiência, né? Mesmo. Muitos pacientes relatam, poxa, eu estou com a sensação de que eu nunca passei numa consulta antes. Mas não é isso, é que assim, a odontologia ela avançou demais. Sim. E as propostas são diferentes, né? Cada pessoa trabalha de um jeito. Exatamente. Hoje a gente faz a odontologia digital, fazemos a odontologia também convencional, tradicional, mas aqui no Instituto está tudo tão voltado para o digital, para a tecnologia, né? E isso traz previsibilidade, exatamente, traz beleza, traz tranquilidade, tempo, porque é um tratamento super rápido, né? Isso. Então, aí você dá uma olhada na odontologia lá atrás, essa do aparelho fixo, do ferrinho, dos elásticos. É outra proposta. É outra proposta, então tá bem avançado aí. Não foi uma experiência. Quando eu sentei, o Luiz começou a me explicar qual era o plano de tratamento. Muito esclarecedor, né? Não, nos mínimos detalhes. Ele explicou tudo realmente. Eu saí da consulta já decidida de que eu queria fazer e queria fazer logo. Não queria esperar muito, não. Tipo, tem pra ontem, né? É quase isso. Ô Meg, a gente escuta muito sobre idade certa, né? Eu acho isso uma bobagem, ainda mais nos dias de hoje, mas ainda assim, né? A gente escuta pessoas falando sobre, poxa, mas eu vou fazer, pra que eu vou fazer um tratamento estético? Meus dentes não doem, né? Por que eu vou desgastar os meus dentes? Isso é uma preocupação de muitas mulheres, homens, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso,
né, sobre esse start seu que você falou, que foi depois dos 50. Sim. E o que isso trouxe de mudança para você? Teve, assim, uma virada de chave, o antes e o depois desse tratamento estético? Teve, sim. É como eu disse para você, né? O uso do aparelho fixo, ele mexeu com a minha autoestima, sim. Eu não me sentia bonita. Eu tenho várias fotos do período do aparelho, acho que mais 5% delas eu tô sorrindo, e um sorriso, sabe? Tipo, sem querer mostrar. Sem querer mostrar o dente. E assim, com a idade, o corpo da gente muda como um todo. Sim. E o dente não é diferente. Cabelo, unha, tudo, pele. Tudo, né? Então o dente ele vai ficando desgastado, ele muda de tamanho, de cor. No meu caso, eu nunca tive o dente muito claro, eu tinha o dente mais puxando pro amarelo. Então isso também me incomodava muito. Então assim, não, esteticamente falando, não me fazia bem e também me trazia uma autoestima baixa. E eu parei para pensar e assim, eu sou uma pessoa que eu sou zero preocupada com a idade. Eu sou muito preocupada com o meu bem-estar, com a minha saúde. Sim. Né? Então, a minha saúde na questão dentária, virava e mexia, eu tinha um dente que quebrava. Eu tinha, apesar de ser bem criteriosa na limpeza, eu ganhei várias estrelinhas do Dr. Luiz, então eu posso falar isso. Sim. Passava fio dental direitinho. Direitinho, escovava direitinho. Vez ou outra tinha, sim, alguma coisinha para fazer, né? Um iniciozinho de cárie, uma mancha. Mas você faz o seu check-up certinho. Certinho. Cada 6 meses a Meg tá aqui. Não, é um prazer estar aqui, então eu venho mesmo. Então, assim, a idade, ela veio trazendo várias coisas no meu corpo que eu não gostava, e principalmente no dente. E eu penso que assim, envelhecer, Dani, é uma dádiva. É mesmo, eu penso assim também. Só envelhece quem está vivo. Se a gente está vivo, se a gente está bem, com saúde, você sente em você a necessidade de se cuidar ainda mais, por que não? Né? Exatamente numa fase da vida onde a gente pode se permitir. Né? No meu caso, minha filha já estava grande, a minha vida já estava estruturada de uma outra maneira. Então, por que não fazer? Eu não teria feito se eu não tivesse a confiança que eu tenho no Instituto. Sim, isso é outra coisa. Mas não fazer por conta da idade, jamais. E eu te falo mais, eu vejo muitas mulheres que reclamam, mas vou falar de mulher porque é o meu universo, né? Eu trabalho com moda, então eu estou com mulheres o tempo todo. Então elas dizem assim, mas eu tô me achando tão velhinha, eu tô me achando tão diferente. Então faz alguma coisa, muda um corte de cabelo, o que te incomoda? Mas sabe que eu percebo exatamente isso, a primeira coisa que as mulheres pensam é num corte de cabelo, eu acho que tá no topo da mudança, porque é uma mudança rápida, bem rápida. Que pode ser revertida. Exato, mas se bem que agora a odontologia digital você prova os dentes antes. Exatamente, então... eu já sabia como, assim, eu tinha uma ideia de 92%, 93%, bem perto de 100 de como iria ficar. Né? Então, assim, mas eu acho que tudo está muito atrelado à confiança. Sim, tem que confiar, Tem que confiar. Porque senão não dá para entrar num tratamento desse. Hoje em dia, infelizmente, né, tem tanta coisa por aí. Sim. Que às vezes é melhor não mexer. Eu falo, né, poxa, ou faz o melhor ou não faz nada. Exatamente. Exato, porque... o Luiz atende muitos pacientes aqui que acabam vindo de outro lugar para ele fazer um retrabalho. E retrabalho é muito mais difícil do que um trabalho, né? Sim. E a pessoa já vem insegura, né, Dani? Muito insegura. No meu caso, eu estava tão tranquila, o Luiz me deixou tão tranquila que eu lembro do dia que foi para escolher a cor. Ele me mostrou 3 possibilidades, eu olhei para ele e falei, tá, qual você quer? Qual você escolhe? Ele falou, eu faria essa. Eu falei, então é essa. Ele falou, mas Meg, você não quer pensar? Não, né? Porque ele tem uma visão diferente da minha, ele tem uma experiência, ele me passou essa confiança. Então, foi tudo muito tranquilo. Não existe idade para a gente se cuidar, não existe idade para a gente começar uma atividade nova, não existe idade para a gente criar um hábito novo. Sim. Tudo é uma questão da gente sentir... Se permitir, né? Exatamente. Se permitir amar. Gente, não tem idade assim para nada, né? Nós somos livres
E a felicidade tem que estar aí no topo também. A gente tem que buscar isso a todo instante. Seja melhorando o sorriso, seja fazendo qualquer outra coisa que te eleve, né? E eu sinto também, Dani, eu não sei se você, como mulher, percebe isso, que existe um certo preconceito da mulher que com uma idade mais avançada se cuida. Parece que a gente tem que envelhecer velhinha. Né? A sociedade, né? Olha e fala, nossa, mas assim, na academia, nossa, fazendo isso com essa idade, muito julgamento. E eu li uma coisa ontem no Instagram, um memezinho, como que ele dizia assim, ó, eu prefiro ser a mais velha da academia. Como que era? Olha, minha memória na menopausa faltando. Preciso voltar no ginecologista. Era alguma coisa assim. Eu prefiro ser a mais velha da academia do que não poder fazer coisas comuns, como sentar para ir ao banheiro, como amarrar o meu próprio sapato, né? Porque tudo isso vai acontecer. Então, assim, você já imaginou a gente envelhecer e ter... não ter uma dentição perfeita, começar com uma mastigação que não está em ordem, porque a lente, ela ajuda em tudo, né? Meu bruxismo melhorou. Sim. Tudo melhorou. Porque, veja, você fez superior e inferior, né? Então, com isso, o Luiz consegue alinhar todo o mecanismo, já ajusta a sua mordida, isso vai para software, então tem todos os projetos, né? Daí tem as vertentes, arestas, toda essa parte, eu falo que é uma engenharia, arquitetura, psicólogo, tudo junto, né? E você sabe que eu nunca mais tive nenhuma intercorrência, tipo uma carizinha, nada disso. Eu tive um dente do fundo que eu quebrei, mas a gente tá falando aí de 4, 5 anos, né? Sim, mas assim, até dente natural quebra, né? Isso é uma coisa que é legal abordar, porque as pessoas, é uma dúvida, fala, poxa, mas eu vou mexer e a garantia? A garantia, estamos aqui. Estamos aqui, exatamente. Estamos aqui, esse é o mais importante. Eu nunca precisei agora. Mas assim, garantia, até dente natural quebra, né? Sim. E você vê, assim, a sua alimentação é ótima, você não se priva de nada. Não. Se quiser comer um torresminho, alguma coisa mais durinha. Então, e por esse motivo, às vezes acaba tendo uma intercorrência mesmo, mas a gente resolve com todo carinho. E com muita rapidez. Acho que é importante falar isso. Meg, eu queria que você me descrevesse o que você pensa, o que é um sorriso para uma mulher, que é esse universo que gira em torno de você. Eu acho que eu vou dizer o que significa um sorriso para uma pessoa. Posso? Pode, mais abrangente. Eu penso que um sorriso, ele abre portas, ele ilumina, ele acaricia, né? Ele torna tudo mais fácil. Um bom dia, quando você entra no elevador e você abre um sorriso para um desconhecido e você dá um bom dia, muitas vezes você está passando para ele uma energia que ele precisava naquele momento. Né? Acho que as pessoas estão muito fechadas, muito introspectivas. Isso a pandemia trouxe, né? Muito disso. Sim. Também. A gente escondeu o sorriso. Eu lembro, né? A gente escondia o sorriso. Gente, com máscaras, né? Que coisa triste, né? E aí ficava difícil da gente imaginar até o que o outro queria dizer, né, pra gente. Acho que o sorriso fala muito. Ele fala de gentileza, ele fala de calor, ele fala de respeito. Ops, até engasguei. Ele fala de receptividade. O sorriso, para mim, ele é uma das partes mais importantes do nosso rosto, né? É ele que começa tudo. Né? Então, assim, um sorriso bem cuidado, né? Dentes em ordem, faz muita diferença. Muita diferença. É um cartão de visita. É um cartão de visita. Eu falo que assim, um sorriso fala muito sobre a pessoa. Sim. Né? Sobre o estado que ela se encontra. Tanto de, olha, eu tô me cuidando, tô correndo atrás, né? Não quero envelhecer e ver a vida passar com meu sorriso de 19 anos, né? Exatamente. E também... Ele traz alegria, né, Dani? E a alegria, ela traz uma energia que faz com que tudo flua melhor. E ainda mais quando você sorri com o sorriso que você imaginou ter. Porque eu vou dizer para você, sem vergonha alguma, de que eu gosto muito mais do meu sorriso de hoje do que do meu sorriso de adolescente. Né? Então, assim, o sorriso que eu gostaria de ter lá atrás
hoje, graças a vocês, graças ao Instituto, é o sorriso que eu tenho. É o que você... Então, assim, para mim, é tudo que eu sonhei. Então, eu sou muito, mas muito grata, porque realmente ele foi um divisor de águas, ele me trouxe muita confiança. Na época, eu acho que tem até uma foto, não sei se vocês vão mostrar essa foto, né? Vamos mostrar. Mas tem uma foto da primeira sessão de fotos que eu fiz como influencer. Sim. E eram mulheres lindas, tinha uma dançarina do Fantástico. Uau! Tinha um influencer com 300 mil seguidores. E tava lá eu, Meg Hernandes, né? Eu era a mais velha da turma. E eu não tinha o sorriso que eu tenho hoje. E eu lembro que eu fiz tudo tão acanhada, né? E que depois, quando passou... e aí eu ia fazer... Olha aqui! Exatamente. Essa foto. A linda, foto, linda. Direita ou esquerda? Essa aqui tá do seu lado. Então, foi exatamente nessa sessão de fotos. Aqui, faltava confiança. Sim. Né? Eu estava num lugar onde eu queria estar, com mulheres poderosíssimas, poderosas no sentido assim, de empoderadas naquilo que elas faziam. Sim, sim. E eu estava ali, olha, acuadinha, achando que eu não podia ser a mesma coisa que elas. Sim. Né? Então, assim, para mim... algumas pessoas falam assim, mas mudou muito pouco. Não, mudou muito. Externa e internamente. E também assim, né? Na verdade, o teu sorriso aqui, vamos combinar que o Luiz, ele faz todo o estudo da face, né, Meg? E a ideia era proporcionar para você um sorriso que falasse muito da Meg também. Então, assim, não foi alterado realmente o formato, deixamos o mais natural possível, né? Tem ali um dente um pouco mais clareado, né? Mas isso foi um pedido meu. Fica mais jovem, exatamente. Né? Traz mais vitalidade. Então, ilumina, né? Você vê uma foto aqui, as duas são lindas, são duas fases lindas da Meg, mas essa daqui eu vejo com clareza o quanto iluminada você estava. Não só... confiante, né? Trouxe confiança. Exato. É lindíssimo. A questão da autoestima, obrigada. A questão da autoestima, ela é muito forte, não tem como negar. E a Meg, ela inspira muitas mulheres, né? Você também, nós inspiramos. Aliás, nós recebemos uma menção honrosa, né? Fomos homenageadas pelo mês das mulheres, mulheres que se destacaram, empreendedoras. Para mim foi, assim, muito gratificante estar ali, estar com você, que é uma pessoa que eu admiro super, acho você Obrigada, assim, saiba incrível. Que é recíproco. Mesmo, gente. Quem não conhece tá perdendo. Tem que ir lá na loja da Meg que vai ficar viciada na loja. E olha, nós somos vizinhas, essa é a parte legal que a gente não contou ainda, né? Estamos a um quarteirão. Eu acho muito importante esse movimento que você está fazendo agora comigo, e eu sei que você faz com outras mulheres também, que é da gente criar essa rede de apoio. Né? Porque é muito difícil ser empreendedora, é muito difícil ser mulher, né? É muito difícil ser uma mulher madura, porque você tem os teus filhos, você tem uma rotina em casa para administrar, eu tenho os meus pais. Eu falei para o Luiz, eu falei assim, eu estou atualmente com 2 clínicas, 2 filhos adolescentes, 2 cachorras, eu falei, e um marido, graças a Deus. Porque 2 não cabe, vai ser muita coisa. Muita coisa para administrar, né, Meg? Mas eu acho muito importante que a gente possa ter essa troca, que a gente possa se unir. Eu acho que o prêmio que nós recebemos, a menção honrosa, né, ela falou muito disso, mulheres que apoiam outras mulheres. Sim. Né, porque tem um preconceito, como você disse, tem um preconceito da gente se cuidar na maturidade, da gente querer fazer um tratamento estético, da gente querer colocar a lente de contato. Tem o preconceito da mulher que toca um negócio sozinha. Eu te falo porque eu toco o meu negócio sozinha. Sim. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você tem sócio? Não, e não é sócia. E não é só roupa, né? Vamos combinar, né, Meg? Dentro hoje da tua loja você tem ali... A gente tem um mix. E eu acho que isso também vem de encontro com o que você falou agora há pouco. A odontologia não é mais a mesma.
é digital, ela é muito mais tecnológica, ela traz uma experiência imediata, ela traz um resultado imediato. Sim. Com a moda aconteceu a mesma coisa, é preciso uma experiência de compra. Então, entrar na loja, entender que a decoração, a gente tem objetos de decoração e presentes, e a gente tem os acessórios também. Então, entender que é se vestir como um todo, né? É se vestir para você, é vestir a tua casa, né? É colocar um acessório. O acessório, ele fala muito da gente, ele fala muito da tua personalidade. Sim. Então, assim, é muito prazeroso, mas é muito difícil sendo mulher. Então, essa menção veio para mim acalentando mesmo meu coração, dizendo que a gente pode, né? Aliás, não só nós mulheres, mas todos nós podemos tudo aquilo que a gente sonha. Juntas somos mais fortes, muito mais fortes. E assim, entender que é resiliência, que é disciplina, que é trabalho duro, foco e paixão, né? E essa paixão aqui não, muito forte. Não, e na tua loja, né? Isso a gente tem ali uma relação, né? Acho que talvez isso que tenha nos unido lá atrás, quando nós nos conhecemos, né? Porque amar o que a gente faz, né, Meg? Amar o que a gente faz e procurar sempre fazer cada vez melhor, sempre com mais excelência, né? E sempre para fazer o quê? Colocar um sorriso no rosto de outra pessoa, trazer alegria, trazer contentamento. Meg, se fosse para você definir essa experiência, né, com uma palavra só, qual seria? Realização. Muito bem. Realização. Eu acho que resume bem. Porque eu poderia... A disputa é grande. Realização está aqui, sonho está aqui, lado a lado, né? Foi a realização de um sonho que só foi possível por conta da escolha que eu fiz. Por conta de escolher um instituto, escolher o Luiz, escolher você para me acompanharem nesse tratamento e ter recebido de vocês o ingrediente principal para decidir fazer, que foi confiança. Isso. Essa confiança me trouxe tranquilidade, me trouxe certeza, e aí a coisa aconteceu. Eu perdi até um pouquinho da minha modéstia, sabia? Gente, confiança é tudo. Não é? Eu lembro, eu sei que que eu falo muito, mas eu me lembro de um dia que o Luiz falou assim, você ri à toa, né? Eu falei, Luiz, preciso me controlar até em velório, porque senão... Ainda mais agora com esse dente, né, gente? A pessoa fica querendo rir, assim, o tempo todo. Não, brincadeira à parte. Realmente, eu fiquei muito, muito satisfeita, né? Eu sou uma pessoa de riso fácil, né? Mesmo nas situações mais tristes. Você tá sempre sorrindo. Eu tô sempre sorrindo, porque eu acredito de verdade que o sorriso, ele quebra objeção, ele traz calor humano. E às vezes a situação é tão triste, você chega, abre um sorriso, dá um abraço e muda tudo. Olha aí, pessoa linda. Maravilhoso. Você viu, bem natural, né, Meg? Bem natural, bem natural. Bem lindo. E assim, natural, funcional. Sim. Né? Assim, eu tenho os mesmos cuidados de higiene que eu tinha antes, mas eu nunca mais tive uma cárie, nunca mais tive nada. Você tem muitas pessoas... Bom, já vieram muitas pacientes aqui, né, indicadas por você inspirar tantas mulheres assim, e elas chegam falando, gente, aquele sorriso da Meg, que é aquilo e tal, quero um igual, né? A abordagem dessas suas clientes acontece? Meg, que sorriso, o que você fez? Elas querem saber e elas têm uma preocupação muito grande de que o dente seja desgastado em excesso. Isso pega, né? De que depois não possa reverter. Então, assim, eu acredito que existem vários tipos de profissional, né? Sim. Então, assim, pode acontecer se você não procurar um profissional qualificado, né? Sim. E acho que qualificado não é a palavra. Eu vou trocar por um profissional atualizado. Isto, né? Concordo. Expert, né? Isso. Que esteja à frente aí do tempo da odontologia, não é mais aquela coisa arcaica. Que estuda o tempo todo, que busca equipamento. Eu me lembro da primeira visita na clínica, vocês têm absolutamente tudo. A gente não precisa sair daqui para fazer nenhum exame. O óxido nitroso, você já fez. Limpeza com óxido. Agora nós temos um sistema novo, né? O Airflow.
Também. que é suíço. Então, é uma limpeza que é uma experiência também. É uma experiência incrível. Água morna, né? Doce, um sabor doce. E com óxido que faz você ficar mais relaxado. Então, assim, quando você tem tudo isso, não tem por que você ter receio de fazer. Então, quando elas me perguntam tudo, e aí foi muito engraçado, uma vez uma cliente fez assim, mas desgastou muito o seu? Eu falei, não sei. Você não olhou, Meg? Não. Porque assim, no momento que eu sentava na cadeira do Luiz, Acabou. minha confiança era tão grande, eu brincava com ele assim, a gente vai conversar ou você vai pôr uma almofadinha para eu tirar um cochilo, né? E quando eu acordar, Sim, eu vejo. eu lembro. Você usava mordedor, porque a Meg chegava tão cansada, ela trabalha muito, né? Enfim. E aí ela colocava mesmo, né? Um mordedorzinho, dava uma roncadinha. Mas assim, isso não Pura confiança. É pura confiança. Claro, tinha o cansaço, mas tinha muita confiança. Sim, claro. Então, eu sempre falo, assim, procure um lugar onde você tenha a certeza do profissional que você vai encontrar. Né? Então, assim, por isso que eu indico vocês de olhos fechados e sorriso aberto. Obrigada. Porque realmente confio. E eu sou prova disso, né? Sim. Em 5 anos, eu não tive nenhuma queixa, nada que não tenha me deixado satisfeita. Não tem por que não falar disso, né? Sim. Então, a gente indica muito. E, assim, eu falo que é uma experiência incrível estar aqui. Passa numa avaliação, conhece o espaço, que já é diferente. Acho muito interessante isso de ter uma sala de visitas, de fato, para já quebrar. Quem tem um pouquinho de medo de dentista, tem receio, né? Já dá aquela... A tomografia, se precisar, já é feito na hora, né? Então, coisas que facilitam bastante e vão quebrando também, né? Sim. Essa coisa, ai, tô no dentista e tudo mais. Então, Meg, na verdade, o Pode Sorrir, ele é um podcast, né, voltado para histórias reais, pessoas que tiveram um sorriso transformado, e isso abrange muitas pessoas, né, que querem saber um pouco mais, querem ver um antes e depois, e ouvir um relato verdadeiro de um paciente, né? E nós estamos terminando. Sério. Queria agradecer você. Obrigada. O agradecimento é meu, de coração, por tudo que vocês fizeram por mim desde o primeiro dia. E principalmente por ter a possibilidade de estar aqui e de contar para as mulheres, para quem estiver vendo esse podcast, né, o quanto um sorriso transforma uma vida. Então, eu realmente acredito nisso e quero incentivar todos a marcarem uma avaliação, a virem até aqui, entenderem que para se cuidar não tem idade, né? Tem sim um momento da nossa vontade, né? Porque um sorriso no rosto, ele traz uma energia muito boa para a gente e para quem está ao nosso redor. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo carinho, pela amizade, pelo profissionalismo. Eu sou fã número 1 do Instituto Luiz Beltrame, da Daniela e da família Beltrame como um todo. Todos, né? Os Beltraminhos. Os Beltrame. Gostei desse. Meg, foi muito incrível. Obrigada. Foi incrível ter você aqui. Muito obrigada. A sua história é inspiradora. Obrigada. Sem dúvidas vai motivar muitas pessoas, né? Que ainda acham que existe uma idade certa para se cuidar. Para ser feliz nunca tem idade. Obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente, por ser parte da nossa família. Eu que agradeço. E para você que nos ouviu até aqui, lembre-se, nunca é tarde para sorrir. Nos vemos no próximo Pode Sorrir. Obrigada. Obrigada eu. Foi ótimo. Beijo. Muito obrigada.